Olá, meu prezado amigo, minha prezada amiga. É um prazer estar consigo aqui na Novo Tempo, Portugal, e começarmos hoje uma série muito especial de encontros nesta semana, tão especial para a fé cristã, em que vamos recordar e vamos celebrar a Páscoa e tudo o que ela envolve. Mas não lhe estou a falar de festas populares, nem de ovos de chocolate. Nós falamos da Páscoa no seu sentido bíblico, no sentido cristão, espiritual e o impacto dos seus valores na minha e na sua vida. Vamos explorar o tema O Amor Vive e vamos fazê-lo ao longo desta semana. O meu nome é Júlio Carlos Santos e o meu convite é que fique desse lado e descubra o verdadeiro sentido da Páscoa através de várias facetas do amor de Deus. Um amor que é real, que está vivo e que move e que transforma. Hoje, particularmente, vamos então começar por descobrir um amor que vive na cruz. Algumas celebridades do mundo artístico são classificadas como pessoas que amam apaixonadamente Jesus Cristo, entre elas Tom Hanks e Denzel Washington. Mas o que significa amar Jesus? Já alguma vez se perguntou? Bom, algumas características que levaram essas pessoas a serem classificadas desta forma são as seguintes: não ter vergonha de partilhar a sua fé, cantar músicas cristãs, ir à igreja semanalmente. Será que as pessoas que conhecem a sua vida, sim, a sua vida, meu amigo, o incluiriam numa lista dos que amam a Cristo? Como podemos amá-lo ainda mais? O que um cristão mais necessita é amar Cristo. E isso não é difícil. O segredo está em obtermos vitória, dando prioridade a uma relação de amor com Ele. Sim, a uma relação de amor. Todos queremos amá-lo e ficamos aborrecidos connosco mesmos porque não o amamos mais. Mas o que prova de facto que eu amo a Cristo? Bom, todos concordamos com o facto de que o que temos de mais precioso na vida são as relações. As relações entre mim, entre a minha pessoa e a minha mulher, com os meus filhos, com os outros. Isto porque fomos feitos para amar e ser amados, mas há algo que está em competição com esta necessidade básica, que são nada mais, nada menos do que as relações que exigem tempo. E a verdade é que nunca vivemos com tão pouco tempo como hoje. Está de acordo comigo com toda a certeza. Dizemos sempre, não tenho tempo. Nunca há tempo. Por outro lado, já percebeu que sempre conseguimos tempo para aquilo que realmente nos interessa? É curioso, não é verdade? Nunca estamos demasiado ocupados para gastar tempo com as pessoas que realmente amamos. E quando estamos demasiado ocupados, é sinal, meu prezado amigo e amiga, de que algo está errado. Pois bem, na vida cristã não é diferente. Se não estamos a gastar tempo diariamente e de forma consistente num relacionamento com Cristo, então é porque, na realidade, nós não o amamos tanto como dizemos. Sim, porque há uma grande diferença entre dizer e fazer. Não é porque estamos muito ocupados que não dedicamos tempo de qualidade a Jesus, mas muito provavelmente porque não o amamos o suficiente. E é claro que eu não posso amar ninguém se eu não tiver uma experiência com essa pessoa. Não ter tempo para passar com Jesus significa que tudo o que fizemos hoje foi mais importante do que Ele. E não haja dúvida de que Jesus tem que ser o mais importante na tua vida, na minha vida, o centro, o eixo à volta do qual a tua vida tem que girar. Por isso, na vida, quando nós amamos muito alguém, nós queremos estar sempre perto dessa pessoa. E ela será o nosso assunto de eleição. Afinal, não conseguimos viver sem falar das pessoas que mais ocupam o nosso pensamento. Assim, se amamos Cristo, então nós passamos tempo com Ele. Temos prazer em estar com Ele. E Ele torna-se o tema central das nossas conversas, das nossas partilhas, das nossas preocupações. Então, se o que precisamos é amar mais Jesus, o que nos pode ajudar a alcançar então esse objetivo?
será que o amamos realmente? Você que me vê neste dia, aqui na Novo Tempo, será que na realidade nós o amamos realmente? O meu amigo e a minha amiga ama a Jesus de verdade? Reforçando, eu diria que o ponto em questão é o seguinte: se nós o amamos, então, consequentemente, teremos tempo para ele. Quem ama encontra tempo para alimentar o amor, porque o amor precisa de ser alimentado. E alimentado com gestos, com encontros. Da mesma forma, devemos separar tempo regularmente para gastar. Eu diria para investir com Jesus. Sentando-nos aos seus pés, diariamente. Quem ama sabe exatamente descrever a pessoa que é o centro das suas melhores afeições e o motivo e inspiração da sua vida. E falo de forma extraordinária. Falo de cor, porque sabe as particularidades todas do seu caráter. Quais os motivos que nos levam a amar uma pessoa? Pois bem, meus prezados amigos, a Bíblia diz-nos que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o que é que isto significa? Bom, significa que mesmo antes de eu e o meu amigo ou amiga existirmos, Ele já tinha pensado em nós. E ao conhecer a nossa vida e o destino que nos esperava, Ele preparou um plano incrível para nos resgatar antes mesmo de sabermos disso. Não é fantástico? Não é maravilhoso? Como se isso não bastasse, repare, este plano incluía a atitude mais extraordinária que alguém podia tomar por amor a quem quer que fosse. Ele deixou o céu, veio a esta terra e, como parte do seu plano, repare, ele enfrentou uma cruz que deveria ser a sua e a minha. Éramos nós que deveríamos lá estar. Eu vou convidá-lo exatamente a colocar os seus olhos na Bíblia, neste livro sagrado, em Filipenses capítulo 2 e versículo 8. E reparem o que é que diz ali. Jesus, assim mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Nada poderia atrair-nos mais para Cristo do que o seu ato de entrega na cruz. Sim, porque a cruz carrega tanto significado na nossa cultura? É uma pergunta interessante. Vejamos algumas verdades relacionadas com a cruz que podem ajudar-nos exatamente a amar Jesus cada vez mais. A primeira grande verdade: o Cordeiro de Deus pode perdoar o seu pecado. Isto é uma grande notícia, meu prezado amigo, para si e para mim. Vamos perceber exatamente melhor esta expressão. Sabe que o grande dilema do cristão é descobrir como amar mais Cristo. E isso é tão sério que muitos de nós escolhemos trabalhar para Ele em vez de o amarmos. João, esse apóstolo extraordinário, que amava Jesus de maneira incrível, e ele teve a sua vida e a sua personalidade transformadas exatamente por esse amor. Porque não há poder mais extraordinário do que o amor de Deus. Nos seus escritos, João não apenas descreve Jesus, mas apresenta-o de forma amorosa, demonstrando o amor do Mestre e o seu próprio amor por ele. Para convencer as pessoas do amor de Cristo, João convida-nos a olhar para a descrição de uma das coisas mais amorosas que Jesus já fez. Sabe o que foi, meu prezado amigo? O Calvário. Sim, o Calvário. O Calvário tem a capacidade de nos levar a amar Cristo. E na mesma medida, quem o ama entende melhor o Calvário. Porque no Calvário está a mensagem central de um plano incrível de amor de Deus por si e por mim. Portanto, quando entendermos o que aconteceu no Calvário, nós iremos, na verdade, amar Jesus. Há muitos símbolos da morte de Cristo, sabe? Mas a cruz é o símbolo maior de todos eles. João diz que Jesus foi ao Calvário como cordeiro sacrificial com um objetivo: para perdoar pecados. E em João, no capítulo 1 e no versículo 29, enfim, deste livro sagrado, é-nos dito que no dia seguinte
João viu Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, nas Sagradas Escrituras, Jesus é o Cordeiro de Deus que pode tirar o pecado do mundo. Logo, um dos seus símbolos que se destacam no Calvário é exatamente o do Cordeiro sacrificial. Aquele que tem poder para erradicar o pecado do mundo. Mas não só do pecado, de erradicar o pecado do mundo, erradicar o pecado da sua vida. Estamos a falar de aprender a amar Jesus, lembra-se? Foi isso que nós dissemos no início. Aprender a amar. Amar aprende-se, desenvolve-se através de uma relação. E será que ajudaria se disséssemos que o Cordeiro de Deus pode perdoar cada pecado da sua vida? Os nossos pecados, às vezes, parecem como grandes demais, demasiado grandes, do tamanho do mundo inteiro, de uma montanha. E o perdão parece impossível para aqueles pecados mais egoístas e até horríveis que praticamos. Eu conheço pessoas que chegam ao ponto de dizer: eu caí tão baixo, tão baixo, tão baixo, que não há mais solução para o meu caso. Mas, meu prezado amigo, minha querida amiga, quando nós percebemos que o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, é capaz de limpar os pecados do mundo inteiro, e os seus e os meus, nós não temos mais razão para duvidar que Cristo pode limpar também os nossos pecados. Aliás, Deus não se cansa de amar. Logo, Ele também não se cansa de perdoar. Sim, Jesus tem como principal objetivo fazer de si um candidato à vida eterna. E se Jesus pode tirar os pecados de todo o mundo, meu amigo, então acredite do coração, Ele pode tirar os seus também, eliminá-los. Hoje mesmo, nesta hora, se o meu amigo permitir que Deus possa agir na sua vida. A segunda verdade que eu gostaria de lhe apresentar é que o nosso, em forma de pergunta, fazer-lhe esta pergunta: o nosso temperamento e as nossas fraquezas já não são um problema. Esta é uma afirmação, sem dúvida. Mas como é que isto é possível acontecer na sua e na minha vida? Será que o ajuda a amar mais Jesus, descobrir que não precisa de estar preocupado com o seu temperamento impulsivo ou com a sua língua afiada? Que não é uma fatalidade ser escravo das suas fraquezas na vida? Bom, meu prezado amigo e amiga, João diz que Jesus foi ao Calvário, não apenas como o Cordeiro sacrificial para perdoar os pecados, mas também como o Cordeiro da Páscoa para nos libertar, vejam bem, das amarras do pecado. O Evangelho de João, na Bíblia Sagrada, no capítulo 19 e no versículo 14, diz que Pilatos fez o seguinte: e era a preparação da Páscoa, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Esta expressão que aparece aqui, preparação, refere-se ao dia de preparação. Era uma expressão usada para o sábado ou para uma festa religiosa que coincidia com o sábado e, neste caso, era a Páscoa. Assim sabemos que Jesus foi crucificado por ocasião da Páscoa. Lembra-se da primeira Páscoa relatada no livro de Êxodo, nas Sagradas Escrituras? Isso. Quanto mais Israel tentava libertar-se do cativeiro, sabe o que é que acontecia? Mais ele se via preso ao pecado. E, portanto, isto quer dizer que era tempo de sair do Egito. Não era a luta do povo. Aquela luta pertencia ao Cordeiro. Pertencia a Deus. Pensamos que no Calvário Jesus tornou o perdão possível. Mas foi mais do que isso, meu querido amigo e minha querida amiga. Na verdade, no Calvário, Jesus o que fez foi tornar possível, vejam bem, a libertação das amarras do pecado. Minha amiga, meu amigo, talvez seja tempo na sua vida de parar, de compreender que é importante parar de lutar contra as suas próprias fraquezas. Sabe, há um texto bíblico que diz que, em forma de pergunta, pode o etíope mudar a sua cor? Pode alguém acrescentar um côvado à sua altura? Isto quer dizer, para descrever exatamente a nossa impotência enquanto seres humanos,
de fazer o que quer que seja para mudar a nossa natureza pecaminosa. Somos desafiados, portanto, a confiar no Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E isto inclui o seu pecado, o meu pecado. Portanto, no Calvário, Jesus tornou o perdão possível, não apenas para os pecados do passado, e isto é importante perceber, mas também a vitória sobre o pecado no futuro. Jesus não só pagou o preço pelo pecado, como também obteve vitória sobre o pecado. Por isso, partilhar consigo dizendo-lhe que os braços da cruz, os dois braços da cruz, apontam para duas direções. Não apenas fazendo provisões pelo passado, mas também fazendo provisões pelo futuro. Não só pelos pecados cometidos, mas também pelas fraquezas constantes da vida, sejam elas um temperamento difícil, um hábito prejudicial ou até uma luta carnal que nos escraviza exatamente e que o meu amigo e a minha amiga com certeza que conhecem. Hoje, provavelmente, neste início desta semana especial, se calhar eu estarei a falar para pessoas que estão nesta situação, que se sentem escravizadas pelo pecado, que sentem que na realidade necessitam de uma libertação. O problema é que muitos de nós vemos apenas uma cruz unidirecional, de um só braço. Ou sentimos-nos exatamente sozinhos a lutar, pensando que nós conseguimos alterar o que quer que seja do nosso caráter. Sabem que uma última grande verdade que eu quero partilhar consigo hoje, neste primeiro dia, é a seguinte: olhar para Cristo na cruz, meu querido amigo e amiga, traz vida. Jesus foi ao Calvário como uma serpente. Parece estranho, não é verdade? Falar de Jesus como uma serpente. Parece estranho. Mas quero dizer-vos que ele foi ao Calvário como uma serpente com um objetivo, para curar os feridos pelo pecado. Ele mesmo disse, como lemos exatamente em João, no capítulo 13, no versículo 14 e 15, ele mesmo disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, isto é, não morra, mas tenha a vida eterna. Sabe, minha amiga, meu amigo, o povo de Israel na sua jornada para a Terra Prometida, como nós nos encontramos hoje também, a caminho da Terra Prometida, esse povo tinha partido do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, e ele tornou-se num povo muito impaciente, como nós. E quando o povo se torna impaciente, o que é que acontece? Torna-se um povo que murmura, um povo que se queixa, um povo que critica. E desta vez, o povo, repare, falou contra Deus, mas também contra Moisés. Eu quero ler consigo esse texto do livro de Números, exatamente nas Sagradas Escrituras, neste livro que eu realmente o convido a ter consigo em sua casa. E diz assim: e o povo falou contra Moisés, falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizestes subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem há pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Encontramos estes textos em Números, capítulo 21, desde o versículo 5 até o versículo 9. O que é que nós aprendemos aqui? Que o símbolo da serpente de bronze mostra-nos que, além de nos livrar do pecado, também nos liberta da morte. Ou seja, há vida e salvação expressas neste símbolo
reparem, que representa o sacrifício de Jesus. Aqui, o povo de Israel simboliza o povo de Deus hoje, nos nossos dias, a caminho da nova terra, a caminho de Jerusalém, que mesmo na sua caminhada para o céu, nasceu em pecado e não tem como escapar à morte, porque tal como dizem as Escrituras, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. O meu amigo e a minha amiga e eu encontramos exatamente na mesma situação que o povo de Israel. Logo, a nossa vida depende da salvação, que só pode vir daquele que morreu no seu e no meu lugar. Esse dom gratuito, portanto, é o que nós chamamos graça. E para sermos curados desta maldição, só temos que fazer uma coisa muito simples, mas que parece tão difícil. Temos de olhar para o sacrifício de Jesus. E assim como o povo de Israel olhava para aquela serpente, simbolicamente que representava Jesus para ser curado e viver. Esse é o dom gratuito. A graça maravilhosa. Não há nada que possamos fazer além disso, meu prezado amigo, senão contemplar Cristo, senão olhar para Ele. A serpente simboliza o pecado que mata e destrói. E todo israelita que se envolveu no pecado, mas reconheceu a sua condição e olhou para a serpente de bronze que Moisés fez, viveu. E nós? Nós o que temos de fazer? Hoje, quando pecamos, somos convidados a olhar para Jesus, o doador da vida. Para sermos perdoados e curados do mal, só temos que olhar para Jesus. Parece contraditório olhar para uma serpente que simboliza o pecado para sermos curados do pecado, não é verdade? Mas não. Naquela haste, por altura da época de Moisés, naquela haste com a imagem de uma serpente venenosa que foi levantada para curar os feridos pelo pecado, naquela haste estava essa serpente que representa Jesus, que se fez pecado por mim e por si, que carregou as minhas e as suas culpas e que nos deu a possibilidade de sermos perdoados. Que fantástico! Portanto, ao olharmos para Ele nessa condição, seremos curados e receberemos vida daquele que é vida e que morreu exatamente no nosso lugar. O ser humano não pode acrescentar nada de valor a isto. O meu amigo não pode acrescentar nada exatamente de valor a isto. Olhar para Jesus e neste símbolo de pecado encontrar vida é o que na realidade Jesus espera que eu e o meu amigo faça. Jesus na cruz assumiu o papel do pecado que mata e destrói. Jesus foi moído e morto por mim e por si. Naquela cruz era eu e o meu amigo que deveríamos lá estar. E este é o resultado da nossa condição de pecado. Mas ao olharmos para Ele, ao contemplarmos a sua obra, com confiança, nós sabemos que aquele que é amor e vida, Ele vai estender os seus braços para todo aquele que quiser, repare, que quiser viver. É uma questão de livre-arbítrio, é uma questão de decisão pessoal. É exatamente aquilo que Jesus espera que eu e o meu amigo e a minha amiga faça e façamos em conjunto ou individualmente, que é exatamente dizer a Jesus: eu quero contemplar-te, eu quero que tu, pelo teu poder, pelo teu amor derramado nessa cruz do Calvário, tu possas realmente dar-me vida e vida e vida eterna. Quero contar-vos uma história verídica. Certa ocasião eu tive a oportunidade de visitar um recluso num estabelecimento prisional. Este homem tinha cometido um grave problema. Tinha cometido exatamente um homicídio. E, de facto, este homem, enfim, ele foi decretado pena máxima de 25 anos. Tive o privilégio de o visitar. E, na realidade, os primeiros meses de visita que eu fiz a este homem, eu pude constatar que ele mais necessitava de falar. Eu, durante este tempo que o visitei, os primeiros meses, a minha atitude foi uma atitude mais de escuta. Não conseguia muitas vezes dizer uma única palavra. Só escutava. E o temperamento dele e o sentimento que ele tinha era um sentimento que ele
um sentimento de ódio dentro dele, de raiva dentro dele. E pouco a pouco nós fomos fazendo esta experiência. Eu tive a oportunidade de orar por ele cada dia, de o levar à presença de Deus. Porque eu tinha a consciência de que este amor, este poder de que eu vos falo, podia o transformar. Um dia ele pediu uma Bíblia. Eu levei-lhe a Bíblia. E ele começou a estudar a Bíblia. Começou a ler. E pouco a pouco aquele homem começou exatamente a ser completamente transformado. A própria autoridade daquele estabelecimento prisional, enfim, achou-se surpreendido com a mudança daquele homem. Prezado amigo, para resumir um bocadinho esta história, exatamente eu apenas fui um instrumento nas mãos de Deus. Mas, de facto, o poder de Deus através das Sagradas Escrituras, daquele livro que eu lhe coloquei nas mãos, o poder de Deus foi transformando aquele homem completamente, a tal ponto de que para ele o maior drama não era o estar preso agora, era exatamente o drama de voltar, de ouvir aquela voz de perseguição, de culpabilidade pelo ato que ele tinha cometido. E através das Sagradas Escrituras, através do encontro com Jesus, este homem, embora preso, dentro de 4 paredes, ele encontrou aquilo que é o mais importante para mim e para si, a paz em Deus. A liberdade das amarras do pecado. A libertação das amarras do pecado. Aquele homem teve a oportunidade de entregar o seu coração a Jesus e de fazer de Cristo o Senhor da sua vida. Meu querido amigo, hoje eu quero também pedir-lhe que peça a Deus, desafiá-lo a pedir a Deus que o ajude a priorizar um tempo especial para estar com Cristo. Acredite que o Cordeiro de Deus pode limpar a sua vida dos seus pecados. Tenha em mente que a morte de Cristo tornou possível exatamente o perdão para os pecados do passado e a vitória sobre as suas fraquezas e condição pecaminosa. Por isso hoje eu gostaria de lhe pedir que erguesse os seus olhos para Cristo. Ele fez-se pecado por si e carregou as suas culpas, oferecendo-lhe exatamente perdão. Quero dizer-lhe que nós aqui na Novo Tempo, nós temos uma equipa de oração que pode orar por si, pela sua família, pelas suas lutas. Por isso não hesite em pedir este apoio, enviando para isso o seu pedido pessoal de oração. E para o fazer pode enviar para o número de telefone que está a passar no rodapé neste momento do seu monitor. 933 93 92 91. Repito, 933 92, ou melhor disse, 933 93 92 91. Pois bem, prezado amigo, aguardamos pela sua mensagem, pelo seu contacto. E hoje vamos ficar por aqui. Permita-me que lhe deixe um abraço amigo. E não se esqueça, amanhã voltaremos a estar juntos. Que Deus o abençoe e até amanhã, se Deus quiser.